Isso significaria que a humanidade já está 4/5 concluída. 2/3 das pessoas agora vivem em um país onde a taxa de fecundidade está abaixo de 2. Seu livro After the Spike trata da despovoação, ou seja, da falta de pessoas, não do excesso. E isso, para mim, para pessoas como eu, devo dizer, talvez seja um pouco ao contrário, já que sempre me fizeram acreditar que já temos pessoas demais neste planeta. Certo. Mas, na verdade, a despovoação global é o futuro mais provável. E o que despovoação significa é que a cada década, a cada geração, a população mundial vai diminuir. Esse é o caminho em que estamos. Em algumas décadas, a população mundial começará a diminuir e, uma vez isso ocorrendo, não há razão para achar que vai se reverter automaticamente. Então, uma grande questão diante de nós é: devemos aceitar isso ou devemos querer que algo diferente aconteça? Certo. Porque eu estou pensando, ok, parece bom, precisamos de menos pessoas, certo? Não precisamos de menos pessoas, nós queremos isso. Quero dizer, olha, essa é toda a ideia. A mesma história que ouvimos. Mas na verdade, a despovoação não vai resolver as mudanças climáticas, nem reduzir a pobreza global, nem tornar o mundo mais justo. Corremos o risco de perder algo importante, pois as pessoas são essenciais para o progresso científico e social. Elas ajudam a alcançar objetivos e criam situações de ganha-ganha, beneficiando a todos. Ok, quero detalhar algumas dessas questões, pois meus 3 contra-argumentos sobre não precisarmos de mais pessoas são: isso vai aliviar a competição por recursos. Isso vai interromper o aquecimento global, o uso de água, terra e comida. Acho que falaremos mais disso depois, já que você acabou de estourar essas bolhas de uma vez. Mas me conte como a população mudou ao longo do tempo, porque quando eu era mais jovem não sei qual era a população, 4 bilhões ou algo assim, e era tipo, meu Deus, o que vamos fazer, como vamos sobreviver a isso? Tudo vai desabar por causa do aquecimento global, moradia e comida, todos morreremos de fome. E como sabe, isso não ocorreu. Agora temos o dobro de pessoas. É, isso mesmo. Então, por muito tempo, o tamanho da população mundial ficou praticamente estável. Há 10 mil anos existiam menos de 5 milhões de pessoas, aproximadamente o tamanho da região metropolitana de Atlanta. E isso começou a mudar há alguns séculos, quando passamos a ser melhores em manter uns aos outros vivos, especialmente as crianças, com coisas como saneamento, a teoria microbiana das doenças e uma melhor nutrição. Então éramos 1 bilhão em 1800, dobrando para 2 bilhões 100 anos depois e quadruplicando desde então. Então, a única coisa que você e eu conhecemos é um mundo onde a população tem crescido rapidamente e, ao mesmo tempo, o padrão de vida ao redor do mundo tem melhorado. Outros avanços também têm acontecido. Mas, na verdade, esse período de crescimento populacional foi muito breve. É por isso que chamamos isso de pico, o pico da população mundial. Mas esse pico está chegando ao fim. Durante a vida de um bebê nascido hoje, é provável que a população mundial atinja o pico e depois diminua. E o que é notável é que esse declínio pode ser tão rápido, tão exponencial quanto o crescimento. Bem, ok, quando vamos atingir o pico? Qual será esse número e quando isso pode acontecer? Então ninguém sabe ao certo. A ONU estima que será na década de 2080, com cerca de 10 bilhões de pessoas. Outros demógrafos e cientistas populacionais estimam que isso pode ocorrer ainda antes. Já que as taxas de natalidade parecem estar caindo mais rápido do que as pessoas pensavam recentemente. Então, há um grupo na Europa que acha que isso vai acontecer na década de 2060. Quero dizer, o ponto crítico é o ano em que o número de mortes é maior do que o número de nascimentos. E o número de mortes vem diminuindo, mas o número de nascimentos também vem diminuindo o tempo todo. Então, o que vai acontecer é que estamos chegando perto do ponto em que o mundo vai ter uma média de 2 nascimentos para cada 2 adultos. Essa é a linha divisória. Logo depois disso, chegaremos ao ano do declínio populacional. Entendi. Então você escreveu no livro que em 300 anos o pico populacional de 10 bilhões pode cair para menos de 2 bilhões. Isso é bem drástico. Quero dizer, reduzir a população em 80%. Bem, pense dessa forma. Se quadruplicamos nos últimos 100 anos, certo? É o mesmo tipo de lógica que pode se aplicar, só que na direção oposta. E então, se a taxa de natalidade cair para uma média de 1,5 filhos para cada 2 adultos, que é o que acontece na Europa agora, bem próximo do que é nos Estados Unidos ou no Canadá, 1,5 filhos para cada 2 adultos faria a população cair cerca de 10% por década ou cerca de 2/3 por século.
Então, esse tipo de coisa não é absurdo. É algo que, você sabe, se você já foi ao Canadá, à Europa ou até mesmo a Vermont, você viu algo que poderia causar uma queda no tamanho da população tão rápida assim. Nossa, não tinha pensado nisso. Mas como isso acontece? Não é só as pessoas ficando. It's not just people mortas em conflitos ou guerras ou morrendo de fome, certo? Isso faz parte do curso natural da vida. Na verdade, as taxas de mortalidade, sabe, olhando para o quadro geral, não que não existam flutuações como a Covid ou algo assim, mas as taxas de mortalidade no panorama geral vêm caindo há muito tempo, e é por isso que a população cresceu, porque mais bebês que nasciam conseguiam sobreviver. Mas o que muitas vezes deixamos de lado ou não percebemos é que, ao longo de todo esse tempo, na verdade, por séculos, as taxas de natalidade também vêm caindo. Durante o tempo em que subíamos o pico e a população crescia, as pessoas tinham, em média, menos filhos. Era cerca de 6 em 1800 para o mundo todo, 5,5 em 1900, 5 em 1950 e metade disso hoje. Então não é que as pessoas estavam tendo mais filhos, e é por isso que a população estava crescendo, é que o número de nascimentos vem caindo. Como a mortalidade só pode cair até certo ponto e a fração de bebês que morrem no começo da vida só pode cair até zero, em algum momento o número de nascimentos vai ter de ficar abaixo do número de mortes. Entendi. Então é um ciclo natural da vida, só para esclarecer, pois muitos pensam que contam com esses eventos malucos. Na verdade, eu pensei quando a Covid chegou e mostravam imagens na Índia de pessoas sendo trancadas em prédios, tipo amontoadas, sabe, 100 pessoas. E eu achei aquilo terrível. Achei que veríamos 100 milhões de pessoas morrerem na Índia, o que seria uma loucura. Felizmente, isso não aconteceu. Fui influenciado pelo ciclo de notícias no início da Covid, quando todos estavam em pânico. Eu só pensava, meu Deus, isso vai ser um evento lendário, tipo uma praga bíblica, em lugares como a Índia, onde eles não conseguem tratamento médico. Foi muito ruim. Mas sim, vou muito para a Índia, onde trabalho. E o que é impressionante é como a sociedade simplesmente continuou seguindo em frente depois. Mas isso já é outro assunto. As coisas às quais as pessoas conseguem se adaptar. Mas sim, quero dizer, acho que o mais impressionante sobre a situação em que estamos, com essa grande mudança de clínio populacional global chegando, é como os tamanhos das famílias que vão levar a isso vão ser totalmente normais. Então, sabe, se você está nos Estados Unidos agora, os Estados Unidos têm uma média de filhos por mulher de 1,6, certo? Aqui no Texas é 1,8, certo? Esses números indicam menos de 2 crianças por 2 adultos, o que levará ao declínio populacional. Mas não é como se a vida parecesse tão diferente do que seria em uma sociedade que estivesse, digamos, em 2,1 ou 2,2. Se você viveu nos anos 90 ou início dos 2000, com certeza lembra disso. Então, sabe, ir ao supermercado, correr ao redor do lago, na prática a vida provavelmente vai parecer bem parecida. Mas nós cruzamos esse limiar profundo onde agora estamos no caminho para a despopulação global ou no caminho para a despopulação. E você talvez nem tenha percebido ou visto quando a sua sociedade cruzou essa marca de 2. O que ocorre quando a natalidade fica abaixo do nível de reposição? Não seria possível criar políticas para incentivar as pessoas a terem mais filhos? Não sei. Quer dizer, eu não sei nada sobre isso, mas sei que alguns países já tentaram fazer isso. Não, você está absolutamente certo ao dizer que muitos países ao redor do mundo afirmaram que estão tentando fazer algo a respeito disso, e basicamente nunca funcionou em lugar nenhum. Uma forma de ver isso é, e a China? Então, sabe, quero dizer, a taxa de natalidade da China está em 1, certo? Isso é baixo, o que é extremamente baixo. Mesmo que, sabe, eles digam que é uma política da China aumentar a taxa de natalidade. Mas, sabe, está em 1 na China, mesmo que eles estejam falando sobre isso. Quero dizer, há muitos países por aí onde os governos dizem que temos crédito fiscal ou uma política de cuidados infantis ou apenas, sabe, exortação, simplesmente indo à TV e dizendo para terem mais filhos. Mas dos 26 países que já tiveram, que sabemos que podemos ver nos dados que as taxas de natalidade ao longo da vida já caíram abaixo de 1,9 em média ao longo da vida de uma mulher, nenhum deles voltou a subir acima de 2 ainda. Então, 0 de 26, muitos desses lugares têm governos que afirmam tentar resolver a situação. Sim, porque a China teve a política do filho único, para quem não sabe, e isso acabou em algum momento nos anos 2000.
Não lembro quando isso mudou, mas já faz tempo. As pessoas tinham só um filho, e sei que Coreia e Japão tentam incentivar as pessoas a terem mais filhos. De novo, vou ter que acreditar em você se não está funcionando, mas realmente não sei. Deve ser difícil. Vou perguntar por que não funciona e levantar essa questão. Deve ser complicado dizer, ai, tenham mais filhos e pagaremos a creche. Mas o problema é que ainda preciso cuidar da criança e arcar com os custos. Há muito mais envolvido. Aqui vai um experimento mental que às vezes peço para as pessoas fazerem. Sabe, você aceitaria esses programas do governo que, por exemplo, podem oferecer alguns milhares de dólares ou algo assim, seja pagando pela creche ou um crédito fiscal para crianças ou algo do tipo? Tipo, você teria se casado com outra pessoa por $4.000, certo? Certo, não, né? Ninguém respondeu sim para essa pergunta até agora, né? Então, se as pessoas estão tomando as maiores decisões da vida, formando família, escrevendo sua própria história, sabe, ninguém vai se casar com outra pessoa por alguns milhares de dólares. Faz sentido que as pessoas não vão ter um número radicalmente diferente de filhos, em média, por causa de uma mudança de política como essa. Então, não é isso. Não quer dizer que nada nunca possa mudar. Não teríamos escrito esse livro se não acreditássemos que a humanidade pode estabilizar a população, em vez de entrar em declínio populacional. Mas na escala das coisas que vimos os governos tentarem até agora, ninguém tem uma solução para isso. É muito improvável que apenas incentivos econômicos levem as pessoas a terem filhos. Talvez, se você identificar esse problema cedo, consiga. Tipo, eu realmente queria ter 8 filhos, mas só temos condições de ter 5. Ok, e se a escola e a faculdade forem de graça, nós subsidiamos sua alimentação. Subsidiamos sua moradia para você ter mais espaço. Então você pensa, já tenho 5, qual o problema em ter mais alguns? Mas as pessoas que não têm filhos ou têm um filho sabem que dá 10 vezes mais trabalho ter 3 filhos. E você simplesmente não vai conseguir que elas façam isso dizendo, eu pago pela sua edícula e pela faculdade. E os outros 30 anos como ficam? Por que você não pode? Você cresce vendo seus pais e se percebe dificuldades neles. Se uma jovem vê a mãe dela tendo dificuldades e ser mãe é um fardo ou injusto ou difícil de conciliar com as outras coisas que ela almeja na vida, então sim, ela vai crescer com essa percepção, percebendo que é difícil de fazer de maneiras que vão muito além do dinheiro. Então eu acho que parte do que temos aqui é um desafio intergeracional. Para que nossos netos, por exemplo, sintam que podem escolher ter mais filhos e conciliar isso com as outras coisas que valorizam em suas vidas. Seja isso educação, trabalho, família ou simplesmente ficar jogando videogame com os amigos, certo? Seja lá o que você valorize, se você puder pensar e acreditar que pode conciliar isso com a criação dos filhos também, então temos muito trabalho a fazer mostrando isso para a próxima geração, para que eles possam mostrar para a geração seguinte. Talvez assim as pessoas sintam que podem querer mais filhos, mas ainda estamos longe disso. E não é simplesmente um desafio de política pública que se resolve aprovando uma lei este ano. E quanto à poluição e às pessoas? Mais pessoas significa mais poluição, certo? Tem o lixo, a pegada de carbono, todas essas coisas. Bem, eu acho que parte disso está certa. Quero dizer, as pessoas poluem, certo? Nós realmente temos grandes desafios ambientais e as pessoas são a causa deles. A atividade humana emite gases de efeito estufa e gera impactos destrutivos. Por isso, é natural pensar que proteger o meio ambiente envolve ter menos pessoas. Mas acontece que é mais complicado do que apenas essa história. Porque toda vez que resolvemos um problema ambiental antes e já enfrentamos problemas ambientais antes, foi mudando o que as pessoas fazem. Então, deixe-me dar um exemplo. Em 2013, considere a China em 2013, onde o material particulado da poluição do ar era realmente terrível. Então isso é respirar pequenas partículas no ar. Elas às vezes são chamadas de PM2,5 por causa do seu pequeno diâmetro. Isso é muito ruim, pois crianças que respiram isso podem ter atraso no desenvolvimento e doenças, além de aumentar a mortalidade em adultos mais velhos. E em 2013 foi tão ruim na China que foi chamado de Airpocalypse. Isso teve cobertura internacional. A Embaixada dos Estados Unidos disse que estava em 755 em uma escala que vai até 500 jornalistas internacionais foram evacuados, certo? Foi terrível em 2013. Então, o que aconteceu depois?
Na década seguinte, a população chinesa cresceu em 50 milhões de pessoas. Isso é muita gente. Isso equivale à população inteira do Canadá ou da Argentina. E então, se for verdade que mais pessoas sempre causam mais poluição, o que aconteceu com a poluição do ar por partículas na China? E a resposta é que melhorou, caiu pela metade. E isso aconteceu porque as pessoas lá mudaram o que faziam. Políticos mudaram suas ações, adotaram novas tecnologias, criaram regulamentações, fecharam usinas a carvão e tomaram decisões diferentes. E isso não ocorreu só na China. No mesmo período de 10 anos, enquanto a população mundial cresceu em mais de 750 milhões de pessoas, a poluição do ar por partículas caiu no mundo como um todo. Toda vez que enfrentamos desafios ambientais, seja proibindo os CFCs para salvar a camada de ozônio nos anos 80, ou retirando o chumbo da gasolina nos anos 70, ou regulando o dióxido de enxofre para evitar a chuva ácida nos anos 90, isso sempre aconteceu enquanto a população continuava crescendo. Isso aconteceu por causa da mudança no comportamento das pessoas, da implementação de novas leis e de novas tecnologias, e esse é o caminho para reduzir a pegada ambiental da humanidade. Entendi, pois inicialmente parece que a população é uma boa forma de reduzir as emissões de carbono. Mas você tem razão. Lembro da chuva ácida. Lembro dos CFCs mencionados no jornalzinho semanal da escola primária. Pensava, ninguém conseguia pronunciar clorofluorcarbonetos. Recordo também da aula no ensino fundamental. Acho que recebíamos os mesmos jornais semanais. Todos nós recebíamos, né? Era tipo da Addison Wesley, uma das editoras de livros didáticos. E eu me lembro que adorava aquilo, era tão interessante. E aí a gente nunca usava. Mas esse era o grande assunto, esse era o lance, cara. Spray de tinta, fazer colchões, spray de cabelo e tal. Qualquer coisa que borrifasse e qualquer coisa que tivesse cheiro químico, tipo o colchão em que você dormia, que tinha bilhões de quantidades de seja lá qual CFC era usado para fabricar aquilo. Você está certo, era só falar de chuva ácida. Depois fui para a faculdade e nunca mais ouvi falar disso. Eu realmente acho que só comecei a ouvir falar sobre mudança climática como um desafio importante, sei lá, no ensino médio ou algo assim. Eram esses outros problemas que, hoje em dia, se você tem outro filho hoje, ela não está aumentando a destruição da camada de ozônio porque não está usando CFCs. E essa questão do ozônio meio que se resolveu. Eu fico um pouco... Eu não vou tentar discordar de um especialista aqui, mas vai parecer que estou fazendo isso. Eu sou um pouco contra isso. Eu sou um pouco contra essa ideia de, a gente só muda a tecnologia e tudo vai ficar bem. Sei que não é exatamente isso, mas para alguns pode soar assim, tipo, ok. Então, CFCs nos anos 80 são apenas... proibir vai ser automático. Vai ser uma grande luta política. Sim. O livro que escrevi antes deste era sobre poluição do ar por partículas na Índia, dizendo o quanto isso é terrível para a saúde das crianças lá e como eles precisam fechar as usinas de carvão e encontrar outras alternativas. Mas é improvável que façam isso politicamente. Não quero subestimar a luta política. Mas também não quero que a gente se distraia da luta política que precisamos travar, achando que o despovoamento, que não vai começar por décadas, vai ser de alguma forma a solução que nos livra dos desafios ambientais de hoje. Quero dizer, eu entendo a tentação de pensar que, em um desafio tão grande quanto a mudança climática, o despovoamento poderia pelo menos ajudar, certo? Mas o problema é que a população é como um navio enorme, difícil de manobrar. Sabe, se você tem um filho hoje, ele vai decidir se vai ter um filho ou não daqui a uns 30 anos, certo? E daqui a 30 anos é quando a descarbonização precisa estar bem avançada ou talvez concluída, certo? Então, o momento da queda populacional simplesmente não coincide com a urgência do que precisa acontecer em relação às mudanças climáticas. Entendi o que você quer dizer. Parece que não conseguimos construir usinas nucleares em menos de meio século, não sei porquê. Talvez esse seja tema para outro podcast. Não. Quero dizer, voltando ao assunto das usinas de carvão na Índia, se a gente quiser fazer algo útil para o mundo, então vamos nos oferecer para construir usinas nucleares em cada distrito indiano e talvez, sei lá, deixar os especialistas da França operarem elas ou algo assim. Caramba, parece que sim, esse é outro assunto. Vou receber e-mails sobre por que fazer isso ou não, mas vamos focar. Então você escreveu no livro que a pegada climática ao longo da vida dos bebês que nascem agora e no futuro continua diminuindo.
Então, basicamente, qualquer pessoa que nasce agora tem uma pegada de carbono menor do que a minha quando nasci em 1980. Do que a nossa, certo? Quero dizer, é a mesma lógica dos CFCs e do buraco na camada de ozônio. Quem nasce hoje provavelmente não contribuirá para o buraco na camada de ozônio, pois não usará CFCs. E as emissões de carbono per capita têm caído em lugares como os Estados Unidos e a Europa, caindo não tão rápido quanto deveriam, mas têm caído, o que significa que uma criança nascida hoje vai contribuir menos para o estoque de emissões de carbono do que nós contribuímos. E isso também significa que qualquer tipo de mudança que possa acontecer na trajetória da população, esse é outro motivo pelo qual vai ser tarde demais para que isso faça muita diferença para as mudanças climáticas. Quero dizer, mesmo em uma trajetória pessimista de descarbonização, mesmo assumindo que ainda levaria os próximos 100 anos inteiros para eliminar as emissões de carbono, certo? Se o caminho da população desviasse um pouco hoje do seu caminho mais provável, isso também levaria muitas décadas para se transformar em uma mudança no número de pessoas, uma mudança no tamanho da população. E, portanto, o momento exato em que as emissões por pessoa estarão altas, ou seja, o futuro próximo, os próximos anos e décadas, será o período em que nenhuma mudança real ou desvio da trajetória da população poderia fazer muita diferença. Então, mesmo uma mudança no caminho da população que eventualmente será grande, tudo isso acontecerá apenas no final do nosso desafio de descarbonização. Resumindo, se sua preocupação são as mudanças climáticas e devemos realmente nos preocupar, vamos focar nisso. Vamos agir agora enquanto é urgente e as emissões estão altas, e não achar que qualquer coisa que aconteça com a população, seja a despovoamento em 6 décadas, ou se encontrarmos uma maneira de estabilizar, em vez disso vai fazer algo para nos ajudar ou, francamente, nos prejudicar tanto em nossos desafios climáticos urgentes? Entendi. Isso faz sentido. Fiquei chocado ao ler que somos mais sustentáveis do que as pessoas em 1950, porque você pensaria que eles usavam menos eletrônicos e provavelmente dirigiam menos. A eficiência das coisas aumentou muito de forma impressionante. Uma criança que nasce hoje é mais eficiente porque vai viver a vida dela em um futuro onde cada vez menos carvão será queimado, certo? Ela vai obter sua energia de energia eólica, solar ou nuclear, por exemplo. É 1950. Você pensa, tem geladeira em casa, todos brincam fora e assistem TV juntos em uma mesma sala por algumas horas. O fim em 1950 era 40 em 1990. Isso mesmo. É difícil pensar no fato de que existe uma pegada tão maior e mais longa em um período aparentemente na verdade é um tempo bem curto, eu acho, em termos de clima. Eu só me lembro da cena de Mad Men em que eles fazem um piquenique no parque e quando terminam, simplesmente pegam o cobertor, jogam todo o lixo e deixam tudo lá e vão embora pra casa. E talvez sejamos mais sustentáveis que esse tipo de pessoa, acho. Aqui você atribui a queda na natalidade. Você disse que somos menos férteis e temos menos filhos. Por quê? Eu deveria ter perguntado isso antes. O que está acontecendo? Então, o motivo fundamental, exatamente como você disse, são as taxas de natalidade, que estão caindo e caindo no mundo todo, ficando abaixo daquela linha divisória de 2 filhos para 2 adultos. Mas por que as taxas de natalidade estão baixas e caindo? E o interessante é que todo mundo tem uma teoria sobre isso, e cada teoria é diferente. Nenhuma realmente explica a grande queda das taxas de natalidade. O fato de que as taxas de natalidade vêm caindo não apenas há décadas, mas há séculos, e que taxas de natalidade baixas são encontradas ao redor do mundo. E 2/3 das pessoas agora vivem em um país onde a taxa de natalidade está abaixo de 2. Então, quero dizer, eu estudo a Índia. Frequentemente surge a questão de até que ponto a Índia é uma exceção. Então, às vezes, você vai ouvir conservadores sociais dizendo que as taxas de natalidade estão caindo por causa da diminuição dos casamentos, da queda da religiosidade, ou porque as pessoas estão tendo filhos muito tarde. Mas a Índia é um lugar onde quase todo mundo se casa. A maioria desses casamentos é arranjada. As pessoas geralmente têm filhos jovens, na faixa dos 20 e poucos anos. Para a maioria das pessoas, religiões como o hinduísmo e islamismo têm papel em suas vidas. E ainda assim, a Índia agora está abaixo de 2, em torno de 1,9. Então,
O fato de o casamento continuar sendo comum, o fato de as pessoas começarem a ter filhos cedo, além disso, a participação feminina na força de trabalho lá é realmente baixa. Quero dizer, outra explicação que às vezes ouvimos para as taxas de natalidade baixas é o conflito entre carreira e família, especialmente para as mulheres. Para Claudia Golden, economista ganhadora do Nobel sobre Gênero, esse é o título do livro dela, Carreira e Família. Vemos a Índia como exemplo de país com baixa natalidade, mesmo com poucas mulheres no mercado de trabalho. Meu ponto é que a Índia não explica tudo, e sim o oposto. Meu ponto é que a Índia é um país enorme que não se encaixa nessas tendências. E para quase toda explicação ou teoria que você ouve, você pode encontrar um país que é a exceção. Então você acha que o problema é feminismo demais? Sim. Olhe para a Coreia do Sul, certo? Que é uma sociedade muito desigual. A diferença salarial entre gêneros está entre as mais altas da OCDE e a taxa de natalidade é muito baixa. Você acha que o problema é falta de cristianismo? Olhe para a América Latina, onde mais de 90% das pessoas se declaram cristãs em uma pesquisa do Pew e a taxa de natalidade é de 1,8. Você acha que o problema é capitalismo demais? Olhe para o norte da Europa. Você acha que o problema é capitalismo de menos? Olhe para o Texas. Existem exceções em todo lugar. Sim, quero comentar sobre esses pontos porque gostaria de ouvir o que você diria a quem argumenta que as mulheres podem trabalhar, optar por não se casar e sobreviver sem depender de um homem. As mulheres podem obter um divórcio sem atribuição de culpa em muitos estados e ainda assim manter recursos para sobreviver. Isso contribui para a queda das taxas de natalidade. Então, basicamente, o argumento é que a igualdade causa a queda nas taxas de natalidade. Podemos falar um pouco sobre isso? Quer dizer, você meio que mencionou, mas não parece tão absurdo quando a gente pensa sobre isso. Olha, não preciso ficar em casa nem ter muitos filhos, posso ter uma carreira. Entendo a lógica, mas você diz que isso não explica totalmente. O que eu estou dizendo é que, sabe, esse tipo de conflito entre carreira e família para as mulheres provavelmente é muito importante nas famílias de muita gente e nas decisões de muita gente. Mas quando você olha para o quadro maior das baixas taxas de natalidade acontecendo em todo o mundo e já faz séculos, isso simplesmente não explica todos os fatos. Quero dizer, a taxa de natalidade na França em 1900 era 3, e isso não era porque eles tinham resolvido todos os problemas de desigualdade de gênero. Já falamos sobre a Coreia do Sul, certo? Que é uma sociedade bastante desigual em termos de gênero por todas as medidas que temos. Mesmo com diferença salarial entre homens e mulheres, vemos a menor taxa de natalidade de todas. Você sabe, um lugar como a Suécia, onde nos últimos 10 anos vimos a taxa de natalidade cair de um nível baixo para um ainda mais baixo, de 1,8 para 1,4. Sabe, eu acho que a história que você quer contar é que a Suécia era uma sociedade excepcionalmente desigual há 10 anos. E eu não acho isso. Eu não acho que isso faz sentido. Mas há algo importante aqui que é, sabe, muita gente assume. Há uma ideia política que ouvimos. Para aumentar as taxas de natalidade, seria preciso retroceder na equidade de gênero. Ou que, sabe, qualquer forma de escapar do despovoamento. Se fôssemos estabilizar a população, isso exigiria que as coisas fossem piores para as mulheres. E, sabe, isso é algo que você ouve algumas pessoas defendendo, e é algo que você ouve outras pessoas se preocupando e dizendo, sabe, é melhor aceitarmos o despovoamento porque não queremos piorar as coisas para as mulheres. Eu acho que, de qualquer forma, existe uma suposição de que isso necessariamente vai piorar as coisas para as mulheres. E eu quero me apegar a isso e questionar essa suposição, porque escondido nessa suposição, ou talvez nem tão escondido assim, está a presunção de que cuidar dos filhos é sobretudo responsabilidade das mulheres. E eu acho que não precisa ser assim. Quero dizer, com certeza, existem maneiras pelas quais ter e gerar filhos sobrecarrega as mulheres de um jeito que não sobrecarrega os homens, mas é preciso muito mais do que 9 meses de gravidez para criar uma criança, para formar a próxima geração. É preciso, sabe, noites longas e muitos anos depois para criar uma criança, e os homens podem e devem fazer mais disso.
Então, para aqueles que diriam que, sabe, o que deveríamos estar pensando fundamentalmente aqui é, sabe, nas mulheres e no que as mulheres estão contribuindo, eu diria que existe um papel para os pais contribuírem mais. E talvez, se criar filhos tivesse sido algo que todos sempre vissem como responsabilidade de todos, então não estaríamos tanto nesse desafio em que as pessoas olham para a parentalidade e pensam, não, obrigado. Você provavelmente está certo, minha esposa também concordaria. O que acha dessa reversão dos direitos ao aborto nos Estados Unidos? Não quero entrar nos aspectos morais ou religiosos porque renderia umas 10 horas de podcast e não estou afim. Estou pensando mais em termos de crescimento populacional. Algumas pessoas dizem, olha, precisamos fazer isso. Por vários motivos, algumas pessoas têm razões talvez mais saudáveis que outras para esse argumento. Mas basicamente, restrição ao aborto ou parto forçado, chame como quiser. O que você acha disso em termos de declínio populacional? Quero dizer, parece quase como uma gota no oceano. Exatamente. Então, sabe, minha opinião como eleitor é que eu acredito na liberdade reprodutiva e no acesso à contracepção e ao aborto. Mas, como professor de economia que trabalha com estatísticas, quero dizer, deixe-me te contar alguns fatos. Quero dizer, uma coisa é que, nos últimos anos, vimos o acesso ao aborto ser restringido aqui no Texas, e isso não causou um grande aumento na taxa de fecundidade total. Isso não fez a taxa de natalidade voltar ao nível de reposição, em parte porque as pessoas conseguem encontrar o que precisam, como o aborto medicamentoso por meio da telemedicina. Você pode olhar os dados da Coreia do Sul novamente em 2017. Entre os países mais ricos com dados de alta qualidade, a Coreia do Sul foi o único que o Guttmacher Institute classificou como tendo o aborto basicamente restrito. Também possuía a menor taxa de natalidade entre esses países. Isso não é evidência de experimento controlado randomizado, mas é um fato a considerar se você quiser afirmar que proibir o aborto aumenta de forma duradoura as taxas de natalidade. E eu acho que o maior exemplo de todos é a experiência da Romênia, onde o ditador Ceausescu, falando sobre querer taxas de natalidade mais altas por razões nacionalistas, baniu o aborto de uma forma particularmente draconiana, instituindo, por exemplo, exames pélvicos obrigatórios para mulheres no trabalho para ver se estavam grávidas. Meu Deus. Para usar o poder do Estado para tentar banir o aborto e elevar as taxas de natalidade. Então, o que ocorreu na Romênia quando o Decreto 770, nome deste programa, entrou em vigor? Há um aumento imediato nas taxas de natalidade, pois algumas pessoas já estavam grávidas ou ainda não estavam organizando a vida em função disso. Mas então, pouco tempo depois, apenas alguns anos depois, você vê as taxas de natalidade começarem a cair. E o que acontece aí é que as pessoas entendem que essa é a lei e começam a tomar decisões diferentes e, por exemplo, não engravidam tanto. E as taxas de natalidade estão caindo praticamente em paralelo ao ritmo que você vê as taxas de natalidade caindo em outros países de renda média semelhantes na época. De modo que, depois de alguns anos, você vê que a taxa de natalidade na Romênia não é muito mais alta do que teria sido antes do programa. Entendi. Claro, tudo isso termina com Ceausescu sendo deposto e morto, o que também é outra forma de mostrar que essa não era uma política sustentável que alguém poderia implementar para tentar mudar a população. Então, a questão é: coerção do governo, proibição do aborto, independentemente da sua perspectiva sobre isso, se o seu interesse é a taxa de natalidade geral da população. E se houver declínio populacional ou população estável em vez disso? Programas coercitivos do governo podem influenciar negativamente, tirar autonomia e dificultar que as pessoas formem famílias ou sigam as carreiras que desejam. Pode prejudicar, mas não é realmente poderoso. Não é poderoso o suficiente para nos tirar do caminho do despovoamento rumo à estabilização, porque as pessoas já mostraram que vão encontrar outras maneiras. Certo. Ok. Então as pessoas ou têm acesso a métodos contraceptivos, acesso a abortos ilegais, ou simplesmente param de fazer sexo, eu acho, quando podem engravidar? Certo. Tudo isso é importante, principalmente para as famílias que podem ser formadas. Na Romênia, há alta mortalidade materna, muitas mulheres morrem na gravidez, o que é horrível, não acha?
Mas o que você não vê é, sabe, a mudança radical no tamanho da população romena que Trotesco talvez esperasse. Então parece que políticas antinatalistas ou pronatalistas como as da China e da Romênia, basicamente, dá para dizer que elas não tiveram um efeito que já não estivesse acontecendo de qualquer forma em relação ao declínio populacional? Acho que é isso mesmo. A Romênia tentou aumentar as taxas de natalidade, enquanto a China, com a política do filho único, buscava reduzi-las. Mesmo assim, ao analisar a taxa de natalidade chinesa durante décadas da política do filho único, nota-se que ela caiu em ritmo semelhante ao de outros países em desenvolvimento de renda média, como Índia, América Latina ou vizinhos da China. A China provavelmente acabou em um lugar bem parecido em termos de taxa de natalidade, com onde estaria sem a política do filho único, o que só mostra que os governos não têm uma alavanca que possam usar para definir a taxa de natalidade. Não é como quando você ouve que o Banco Central define a taxa de juros ou algo assim. Nenhum banco central pode definir a taxa de natalidade. Exato. Você controla a taxa de juros, mas não o interesse da sua esposa em ter mais filhos. Há um limite claro. Não é feminismo nem política do governo. Suponho que também não seja contracepção, já que a taxa de natalidade caiu antes disso ser comum. Ela continua caindo mesmo em lugares onde praticamente todo mundo já tem acesso à contracepção. Você citou a falta de religião ou liberalismo e destacou a Índia como exemplo de país não superliberal ou secular que enfrenta os mesmos problemas. Ou a América Latina, certo? Não há uma teoria abrangente que explique todas as causas do declínio populacional que observamos. Acho que é isso mesmo. Acho que é algo para o qual muitas sociedades estão convergindo, sabe? De uma forma que já vem acontecendo há muito tempo. Quero dizer, se você estivesse procurando algo mais amplo para dizer, poderia dizer que provavelmente criar filhos oferece os mesmos prazeres e recompensas que oferecia décadas atrás. Sabe, se meu filho me acorda no meio da noite porque vomitou na cama ou algo assim, eu realmente fico feliz de ter uma máquina de lavar para colocar esses lençóis agora mesmo. E alguém talvez não tivesse isso há uns 75 anos, talvez nem tivesse um segundo par de lençóis para trocar ou algo assim. Ou talvez, há 200 anos a criança teria dormido na mesma cama comigo ou algo assim. As coisas estão um pouco melhores, certo? Mas eu diria que, basicamente, os custos e benefícios de ter um filho provavelmente são bem parecidos com aquele aconchego no final. Vai ser parecido com o que teria sido antes. Mas todas essas outras coisas na vida, seja educação, seja trabalho, seja jogar videogame ou ouvir podcasts, ou só ficar sentado no ar-condicionado sem dor de dente. Seja lá o que for que você valorize, provavelmente compete mais com a decisão de ter filhos do que competia há 50 ou 100 anos. E por isso vai ser uma mudança muito grande na forma como as pessoas tomam decisões. Isso significa que qualquer resposta que nos leve a estabilizar a população, em vez de ela encolher, também terá de envolver uma mudança bem ampla. Eu penso em países onde fazem muito pelos pais. Um amigo próximo na Suécia diz: tenho 2 meses de licença e depois ganho mais tempo por isso. E ele fala: não ganho tanto quanto meus amigos porque trabalho na Apple, não em estatal. Penso: será que você realmente trabalha? E aí, em outras vezes, ele fala: sim, estou mandando meu filho para isso. E eu pergunto: ah, mas isso não fica caro? Não, é totalmente de graça. Creche gratuita, acampamento de dia gratuito, escola gratuita, outras coisas de graça, faculdade gratuita. Então você não paga por seguro de saúde, tem 2 meses ou mais de folga, acho que são 10 semanas por ano. E você não tem nenhum gasto com creche para o seu filho. E é isso, mas a natalidade deles não cresce na Suécia. E eu ficaria animado em ver isso aqui. E a Suécia está em 1,4. É uma das mais baixas do Ocidente. Isso é loucura para mim, não é uma questão de custo. Isso claramente não é o que estamos falando aqui. Certo. E isso é uma das coisas que aprendemos com exemplos de lugares como a Suécia ou Dinamarca, com 1,5 ou Finlândia, com 1,5. Quero dizer, lugares onde as coisas são mais subsidiadas, vemos taxas de natalidade baixas. Mas também percebemos que, ao comparar ricos e pobres em um país, como Estados Unidos ou Suécia, não vemos os mais ricos tendo famílias grandes, com 3 ou 4 filhos, em média. Quero dizer, vemos que países mais ricos tendem a ter taxas de natalidade mais baixas e que, com o passar do tempo e à medida que os lugares ficam mais ricos, as taxas de natalidade caem.
E, bom, essa é um pouco engraçada, mas economistas estudaram jovens mulheres que ganharam na loteria e as compararam com jovens mulheres que jogaram na loteria e talvez ganharam um prêmio pequeno ou não ganharam nada, certo? E você vê que jovens mulheres que ganham na loteria não acabam tendo mais filhos do que jovens mulheres que não ganharam. Então, há muitas evidências se acumulando sobre o fato de que não se trata apenas de dinheiro no sentido mais direto ou literal. O dinheiro pode ajudar ou fazer parte das soluções, mas não é suficiente. Embora criar filhos seja caro, as evidências indicam que apenas dar dinheiro ou seguir políticas usuais não resolverá o problema. Não, precisam ser questões sobre oportunidades de carreira e lazer. Quero passar para a questão de se haverá o suficiente para todos. Sei que essa é uma pergunta que as pessoas fazem há gerações, mas se você olhar para a situação econômica atual, a crise habitacional, realmente parece que pode não haver recursos suficientes. Se acrescentarmos mais 20%, 25%, seja lá quanto for, à população nos próximos séculos, e eu sei que sempre falamos sobre isso. Quero dizer, as pessoas sempre disseram, não há o suficiente como era mesmo, tungstênio ou algo assim. Isso era um grande problema quando eu estava no ensino médio. Vamos ficar sem lâmpadas. E é tipo, fala sério. Sério? Não existe outra maneira de fazer uma lâmpada? 5 anos depois, você precisa comprar LEDs. Hoje há várias formas de fazer lâmpadas. Você nem ouve mais falar disso. Qual era aquele tipo de lâmpada entre essa e os LEDs? Eu esqueci como elas se chamam. Eu realmente não sei. Achava que essas também eram assim. Tem um gás dentro que se excita com eletricidade e acende. Está na ponta da língua. Certo. Então, o ponto é que desde crianças tivemos dois tipos de lâmpadas. As pessoas criam novidades. Agora quero pausar um instante para falar sobre aumentar a população em 20%, porque eu acho que um erro que as pessoas às vezes cometem é pensar que a alternativa a declínio populacional, geração após geração sem fim, tem que ser aumentar a população geração após geração. Há uma terceira possibilidade, que é a que defendemos em After the Spike. A população se estabiliza, exatamente. Não sei, e acho isso importante em algum lugar. Exatamente. A população provavelmente vai atingir o pico e começar a diminuir. Então a questão é, você quer que esse declínio continue ou acha que ele deve parar em algum ponto? E talvez em um número significativamente menor do que hoje, talvez 4 bilhões, talvez 3 bilhões. Quero dizer, perguntar exatamente qual tamanho de população devemos buscar é meio como perguntar exatamente quantos médicos ou enfermeiros uma sociedade precisa. Está meio além da nossa capacidade responder essa pergunta com precisão. Economistas e estudos de sustentabilidade não têm resposta para isso, mas sabemos que é importante, certo? Então, eu não acho que alguém saiba o número exato em que a humanidade deveria se estabilizar. Mas, contanto que você ache que ela deveria se estabilizar em algum nível, mesmo um nível menor do que hoje, mesmo 3 bilhões ou 2 bilhões, ao invés de cair para sempre. No fim, você enfrentaria o mesmo desafio, pois precisaria que a taxa de fecundidade média fosse de cerca de 2 filhos por mulher para estabilizar a população. Então, para que isso aconteça em qualquer nível, vamos precisar de uma taxa de fecundidade de 2 filhos por mulher. Então, esse é um desafio para o qual ninguém sabe a resposta, e é um desafio que todos nós enfrentamos, aqueles que querem evitar a despovoação. Então, Mas dito isso, desculpe. agora voltando às lâmpadas, nossa estratégia é inovar para superar essas faltas, como fizemos com o petróleo, cobre e tungstênio. Sempre inovamos para superar esses desafios. Podemos inovar se houver outras pessoas para nos ajudar a encontrar as ideias e nos ajudar a fazer as descobertas. Esse é um dos motivos para evitar a despovoação. Todos nós ganhamos ao compartilhar o mundo com outras pessoas, vivas ao nosso lado ou que já viveram. E isso porque outras pessoas fazem as descobertas que podemos usar. Quero dizer, deixe-me te dar um exemplo de como as ideias são um tipo especial de recurso renovável. Quero dizer, os exemplos mais óbvios de tecnologia são países ricos na fronteira tecnológica, inventando o próximo iPhone ou algo assim, mas alta tecnologia não é a única tecnologia. O progresso acontece onde as pessoas estão resolvendo problemas, e uma das tecnologias mais produtivas já concebidas foi inventada em Bangladesh na década de 1960. No meu trabalho com saneamento em países em desenvolvimento, uma vez visitei um hospital em Dhaka chamado ICDDRB. E esse hospital, na prática, por estar em Bangladesh, em Dhaka, focava muito em cólera e doenças diarreicas. Na verdade, as pessoas lá o chamavam de Hospital da Cólera.
E foi lá que os médicos misturaram sais de reidratação oral pela primeira vez. Então, se você tem uma criança sofrendo de diarreia forte, Gatorade. Basicamente. Exatamente, Gatorade. Elas realmente podem morrer se não tiverem a mistura certa de sal e açúcar dissolvidos em água para evitar a desidratação. E isso realmente transformou a capacidade da humanidade de evitar que crianças morressem de diarreia. Então você está absolutamente certo. Hoje, podemos simplesmente ir à loja e comprar uma garrafa de Gatorade ou uma garrafa de Pedialyte. Ou, se você mora em Ultrabris, você mistura. Isso na sua própria cozinha, usando açúcar, sal e água. E isso realmente transforma a capacidade da humanidade de manter as pessoas vivas. Certo? Então qual é o ponto dessa história? O que isso tem a ver com população? Pois é, né? Memória vermelha é. O que isso tem a ver com população é o seguinte. Quando você bebe uma garrafa de Gatorade ou dá Pedialyte ao seu filho, acabou. Ninguém mais vai beber daquela garrafa. Mas a fórmula, a receita e, ainda mais importante, o entendimento de que essa é uma maneira de salvar vidas continua inalterado. E os economistas que descobriram qual é o principal fator para melhorar o padrão de vida, por que as pessoas são menos pobres hoje, por que a sociedade é mais segura, mais justa e mais saudável hoje, descobriram que essa é a chave. O fato de que ideias e conhecimento têm essa característica de serem usados, mas não se esgotarem e que a próxima geração pode construir sobre eles novamente. E, portanto, se você tem mais pessoas, isso não vai consumir o verdadeiro motor do progresso econômico, que são essas ideias e esse conhecimento. Beber mais garrafas de pediatrite não faz com que ele se esgote. Mas se estivermos em um caminho para a despopulação e não houver pessoas suficientes, então algumas das descobertas que poderíamos fazer não vão acontecer. Não estaremos no mesmo caminho rumo a um futuro abundante, nem no mesmo caminho para eliminar a pobreza. Como se chama isso? Quando há uma inovação, todos podem usar, não é rival. Não rival, exatamente. Então, na economia, uma coisa rival é algo que, se eu uso, você não pode usar. Se você toma um comprimido de antibiótico, eu não posso dar esse mesmo comprimido de antibiótico para o meu filho, mas a fórmula dele, ou a teoria germinal das doenças por trás disso, continua inalterada. Certo. Ok. Vou retomar a questão da suficiência e depois abordar a inovação. E sobre a insegurança alimentar e habitats humanos, o aquecimento global e as mudanças climáticas deixarão muitas áreas inabitáveis no próximo século, certo? Então, estou ouvindo falar que essas ilhas vão desaparecer e essas pessoas vão ter que ir para algum lugar. E quanto às crises de fome, por exemplo, quero dizer sim, precisamos encontrar um lugar para as pessoas viverem. Acho que há terra suficiente em outros lugares, então não quero discutir isso, mas sei que há problemas de alimentação no mundo. Até a guerra na Ucrânia causou preocupação com fome na África, já que o celeiro da Europa está em conflito. De fato, há e houve lugares sem comida suficiente para todos. Mas, em geral, esse não é o caso hoje em 2025, porque simplesmente não há comida suficiente no mundo. A comida não chega a esse lugar e não é disponibilizada por motivos basicamente políticos, como você disse, devido à guerra. Mas quero dizer, por décadas, as pessoas têm falado sobre a superpopulação como causa da fome. Quando Paul Ehrlich publicou seu livro em 1968, A Bomba Populacional, ele começou com o alerta de que não havia nada que pudéssemos fazer para evitar a fome, porque a população estava crescendo. E em breve, um número extraordinário de pessoas, como ele colocou, vai morrer de fome todo ano. Mas a questão é que isso não foi o que aconteceu. A população continuou crescendo e nós não morremos todos de fome. E, na verdade, há mais comida e de melhor qualidade disponível em todos os continentes do que havia na época dele. Você pode medir crianças em países pobres como a Índia e você vê isso. As crianças de hoje são significativamente mais altas do que as crianças da mesma idade de 10 anos atrás, que também eram mais altas do que as crianças da mesma idade de 10 anos antes. Isso teria acontecido porque elas têm uma alimentação melhor, melhor saneamento, e na verdade o oposto é verdadeiro. O estado nutricional da humanidade, em média, melhorou ao longo do tempo à medida que a população aumentou. E por que isso acontece, certo? Estamos acostumados a pensar que outras pessoas estão comendo a nossa fatia do bolo ou que a economia populacional é um bolo e quanto mais pessoas comendo, menor será a fatia que você vai receber. Mas, na verdade, é justamente o contrário, porque essa ideia ignora o fato de que alguém precisa assar o bolo em primeiro lugar. Alguém tem que fazer a coisa acontecer.
E a ideia econômica fundamental aí são os custos fixos. Os custos fixos são o custo de qualquer coisa acontecer, de o seu negócio estar aberto, de o seu restaurante estar funcionando, de o seu podcast ser produzido, certo? Você faz esse podcast e existe um custo, um desafio, um custo de oportunidade por fazê-lo acontecer. Mas se mais uma pessoa ouvir, isso não torna mais caro produzir o seu podcast, certo? Todos os custos de produzir um podcast são custos fixos de simplesmente fazê-lo em primeiro lugar. Então, só traz benefícios para você se o dobro ou o triplo de pessoas ouvirem, certo? Porque não custa mais caro para produzir. Mas por outro lado, se não houver pessoas suficientes ouvindo, talvez não gere receita suficiente para cobrir os custos fixos de sua existência em primeiro lugar. O problema da maioria dos podcasts é o exagero na produção. Conseguem 1.000 ouvintes, mas percebem que não há retorno do investimento. É ótimo para um cara como eu que fica sentado sob uma luz com um microfone na frente, muitas vezes até sem calças. Atualmente, claro, estou totalmente vestido para este aqui, mas às vezes, sabe, não dá vontade e os custos são baixos. Pago minha equipe de forma justa e acima da média do mercado, pois posso me dar esse luxo. Eles são baixos, mas não zero. Esse é meu ponto. Eles não são zero, mas você está certo. Se eu dobrasse o público, minha rede teria que arcar com meus custos variáveis de qualquer forma. Eles pagam por isso. Eles ficam felizes porque tem o dobro de inventário publicitário para vender, então faz sentido. O exemplo do restaurante em uma cidade também faz sentido, certo? Tem, tipo, perto da minha casa, um restaurante etíope, um coreano, um japonês. Todos eles estão no mesmo pequeno centro comercial. Isso não teria funcionado na cidade onde cresci porque a demanda por comida etíope, japonesa e coreana juntas provavelmente não seria suficiente para sustentar um restaurante que tivesse as três, muito menos 3 restaurantes separados, certo? Mas aqui eles estão prosperando. Esses lugares estão abertos há muito tempo e vivem cheios porque há muito mais gente aqui. Assim, com o aumento da população, o custo fixo se dilui e surgem mais opções. E isso vale para mais do que... Quero dizer, são coisas como restaurantes, são coisas como mídia, mas também coisas realmente importantes como tratamentos médicos para casos raros. Quero dizer, minha mãe infelizmente morreu de uma forma rara de câncer, um tipo de melanoma mucoso que apenas algumas centenas de pessoas nos Estados Unidos tiveram desde os anos 70, desde que começaram a registrar. E basicamente ninguém realmente sabia o que fazer a respeito, porque não há pessoas suficientes que tiveram isso para que houvesse, sabe, um bom estudo sobre o que fazer ou protocolos testados e comprovados de como responder a isso. Não digo que isso resolveria tudo. Não queremos que mais pessoas tenham câncer, certo? Você pode ver que, se não houver pessoas suficientes que precisem do tipo de tratamento médico que você precisa, que precisem e queiram o que quer que você precise e queira, você não vai conseguir. Então, outras pessoas precisarem e quererem o que você precisa e quer faz parte do que torna possível para você conseguir isso. E, portanto, um mundo, um futuro com despovoamento é um onde haverá menos pessoas como você se beneficiando do fato de outras pessoas quererem e precisarem do que você quer. Faz sentido, certo? Medicamentos são talvez o exemplo mais importante, mas um pouco abstrato. Me avise se eu estiver enganado. Outro exemplo com o qual a maioria das pessoas pode se identificar são os celulares. Provavelmente eles não vão fabricar o iPhone 16 para apenas 100.000 clientes, certo? Então é porque cada um teria que custar $100.000 e simplesmente não existe mercado para isso. Mesmo com 10 milhões de pessoas, provavelmente não fariam o iPhone 16, não sei quantos compram iPhones por ano. É muita gente, né? E ainda inovam um pouco. Só vale a pena para eles se for muita gente. Certo, caso contrário, porque eles só fariam o iPhone. A gente ainda estaria no 3G ou algo assim. E eles diriam, esse é o telefone que temos por enquanto. E até ele parar de funcionar para todo mundo, não vamos fazer outro porque não faz sentido. Não faz sentido descobrir como deixar isso menor com uma câmera melhor porque não tem gente suficiente para comprar. Então realmente não vale a pena fazer o iPhone 16 para essa quantidade de pessoas. Você quer que mais pessoas comprem. Certo. E você vê celulares especializados, por exemplo, para pessoas pobres em um lugar como o Uttar Pradesh, otimizados para não precisarem ser carregados com frequência ou para atender à necessidade de alguém. Se milhões comprarem, compensa o custo fixo de desenvolvimento. Entendi. Crescimento econômico endógeno, como você citou no livro. Mais pessoas geram mais ideias. Isso dá vantagem para a China e Índia só pelo tamanho populacional? Depende de quantas pessoas das áreas de STEM você tem e assim por diante. Quer dizer, possivelmente, mas acho que parte do valor das ideias é que elas se espalham além das fronteiras. Não vou afirmar que isso acontece perfeitamente.
Algumas das pesquisas mais interessantes atualmente sobre progresso tecnológico endógeno estão estudando como, por exemplo, quando as pessoas se mudam. Quando os cientistas mudam da Europa para os Estados Unidos para trabalhar perto dos colegas, eles passam a registrar mais patentes. Os economistas medem o progresso científico pelo número de patentes. Portanto, as fronteiras internacionais e a localização das pessoas são importantes. Mas, no panorama geral, com essa ideia de que mais pessoas causam mais inovação e mais progresso tecnológico, o que quero sugerir é que não importa exatamente quem você é ou onde você está. Isso simplesmente acontece por causa do que as pessoas estão fazendo. Isso acontece no dia a dia das pessoas. Uma enfermeira cuidando de um bebê recém-nascido e de uma mãe dando a elas o aconselhamento padrão de amamentação para promover o aleitamento materno. E então elas têm uma ideia, tipo, ei, talvez se amarrarmos o bebê na mãe desse jeito, isso vai mantê-lo aquecido e seguro. E então, essa é uma nova ideia. As pessoas podem costurar o mesmo tipo de faixa e fazer isso em todo o mundo, salvando mais vidas. E então, não são apenas os gênios raros ou luminares trabalhando em um só lugar. Não é que as ideias fiquem presas no lugar onde as pessoas as criam. É algo que é amplamente compartilhado. Então, o seu argumento é que a despovoamento resultará em menos ideias, basicamente? Sim. A despovoamento trará menos ideias. E então, não estaremos fazendo o mesmo tipo de progresso rumo a padrões de vida mais altos no combate a novas formas de câncer e a pobreza, como faríamos de outra forma. E pode ser ainda pior do que isso. Pode não ser apenas uma perda de progresso, mas também precisamos uns dos outros para selecionar e ensinar as ideias que temos. Quero dizer, pense em quanto do PIB da sociedade é investido em ensinar e organizar ideias. Tanto métodos tradicionais, como universidades, quanto novos, como podcasts. Quero dizer, muito do que fazemos é tornar as ideias úteis uns para os outros. E, portanto, pode ser pior do que simplesmente não descobrir ideias. Se não houver outras pessoas suficientes de quem aprender e que organizem as ideias, podemos perder conhecimentos que seriam úteis para nós. A IA não vai compensar parte disso? Parece que a IA pode criar novas... eventualmente vamos conseguir criar toneladas de novas ideias, espalhar as coisas mais rápido, tornar nossos sistemas mais eficientes. A IA talvez compense parte disso. Tenho outros contra-argumentos, mas quero saber sua opinião sobre a IA. Talvez esteja sendo superestimada. Ninguém sabe ao certo o quanto a IA será produtiva. Você tem economistas que são otimistas, que acham que pode aumentar o PIB em algo como 7%, ou outros mais céticos como o Daron Acemoglu, que acha que é 1%. Mas o que eu quero que a gente pare de pensar é que compensar a perda de pessoas já é suficiente. Porque o nível de progresso que temos agora, o padrão de vida que temos agora, isso não é suficiente. Certo? Ainda existe muita pobreza no mundo. E mesmo para nós que somos mais privilegiados, as coisas poderiam ser melhores, certo? Então, o que importa é, continuamos alcançando o progresso que poderíamos alcançar. E as outras pessoas ainda vão ser importantes para fazer esse progresso, mesmo em um futuro com IA. Então, eu acho que a verdadeira questão aqui é, a IA vai tornar as pessoas mais produtivas, certo? Bem, tantas tecnologias no passado tornaram as pessoas mais produtivas, e Daron Acemoglu, um economista do MIT, conta a história sobre a Revolução Industrial. E um tipo de tecnologia que surgiu foi para afiar lã e fazer fios. Desde que essa tecnologia surgiu, ninguém mais fez esse trabalho que foi substituído por máquinas. Os humanos passaram a exercer outras funções produtivas na economia. Mas outro tipo de tecnologia era a própria fábrica industrial ou a roda d'água movendo uma fábrica industrial. E o que essa tecnologia fez foi tornar os humanos mais produtivos. Ela era um complemento para os humanos. E então, se a IA for o tipo de tecnologia que torna os humanos mais produtivos, o que parece ser muito provável, tantas outras tecnologias, desde computadores até lápis, tornaram os humanos mais produtivos. Ainda vai importar quantas pessoas existem.
Na verdade, se a IA torna os humanos mais produtivos, então você passa a se importar ainda mais com a existência de uma população maior ao seu lado, porque importa ainda mais que as pessoas possam progredir mais. Entendi, ok. Não podemos simplesmente investir mais nas pessoas que já temos? Eu sei que o número total provavelmente importa, mas 1.000 ou 100.000 pessoas com doutorado em IA e STEM não superam 1 milhão de cavadores de valas? Sim, podemos e devemos investir mais nas pessoas que temos. E, sabe, ao longo das próximas, digamos, 6 décadas até a década de 2080, enquanto caminhamos para o pico populacional, deveríamos fazer isso. Não se trata só de investir mais em educação, mas também em saúde nos primeiros anos, ajudando as pessoas a alcançar seu potencial. Mas o que estamos falando aqui é de um dos desafios de mais longo prazo que a humanidade enfrenta e se queremos ou não fazer progresso nesse longo prazo. E, portanto, eventualmente vamos chegar a um futuro em que as pessoas terão a saúde e a nutrição de que precisam no início da vida, as pessoas terão a educação de que precisam no início da vida e vai importar quantos de nós existimos. Eu sei que você no livro fala sobre como os humanos, em comparação com outros mamíferos como espécie, são diferentes. Acredito que simplesmente somos, e é possível que nos destruamos por desastres e reprodução. Quero dizer, antes de chegarmos nessa questão da despovoamento, parece que somos a única espécie que descobriu, primeiro, os cuidados com a saúde, e segundo, como limitar a nossa própria fertilidade, certo? Certo, mudamos tanto nossas taxas de mortalidade quanto nossas taxas de fertilidade. Sabe, antigamente talvez um quarto ou mais das crianças morriam na infância. E agora, pelo menos em lugares como Austin, Texas, essa fração é muito menor. E que outro animal conseguiu fazer isso? E, da mesma forma, que outro animal teria reduzido suas taxas de natalidade de um número como 6 há 200 anos para um número global como 2,3 atualmente? Então, é uma forma de sermos diferentes dos outros animais. Mas, sabe, uma possibilidade é, bem, vamos olhar por esse lado. Se a taxa global de natalidade cair abaixo de 2 e se mantiver, o total de seres humanos que terão nascido ao longo da história será limitado, certo? Até agora nasceu um número limitado de humanos. Demógrafos estimam esse número em cerca de 120 bilhões. Não tenho bola de cristal e não sei até que ponto a taxa global de natalidade pode cair abaixo de 2. Mas se ela cair para qualquer valor abaixo de 2, então teremos algo na ordem de 30 bilhões de nascimentos futuros. Assim, com 120 bilhões de nascimentos já ocorridos e 30 bilhões futuros, a humanidade estaria 80% concluída, pois 4/5 dos nascimentos já aconteceram. E isso é algo que você realmente não vê outros animais decidindo fazer. Esse é um bom ponto. Populações maiores conseguem resistir melhor à extinção potencial. Quero dizer, parece que isso deveria ser óbvio, certo? Se a gente for atingido por um asteroide e ele matar 90% da população, 10% de 10 bilhões é mais do que 10% de 2 bilhões. Eu não sei. Essa é uma possibilidade. E outra possibilidade é que desviar um asteroide pode ser um desafio parecido com um podcast ou um restaurante e que tem esse custo fixo que você precisa fazer uma vez por todas, certo? Então, se um asteroide estiver vindo e a gente precisar lançar um foguete, isso é tipo um filme de 1996 para desviar ele uma vez, certo? Então, o que é mais provável? Quem vai ter mais chance de ter sucesso nesse grande desafio? Uma humanidade com 5 bilhões de pessoas ou uma humanidade com 5 milhões de pessoas, certo? Claramente, a sociedade com 5 bilhões de pessoas vai ter mais chances de construir o foguete que precisa, superar os desafios necessários ou simplesmente ter trabalhadores suficientes para fazer isso acontecer. Existem grandes desafios com custo fixo, onde uma população maior tem mais chances de sucesso. Sim, e quanto à remoção de carbono? Eu sei que você mencionou, esse é um argumento interessante. Então, esse número é fixo, certo? Então, mais pessoas para remover o carbono no futuro significa um custo menor por pessoa. Exatamente. Esse é outro exemplo disso. Então, algum dia vamos alcançar emissões líquidas zero de carbono e uma pessoa extra não vai estar colocando mais carbono na atmosfera. E então, o que acontece depois disso? Bem, espero que o que aconteça depois disso sejam emissões negativas, que façamos atividades intencionais, como plantar florestas, intemperismo, para retirar o carbono da atmosfera. Mas isso vai ser caro, certo? Isso vai exigir que as pessoas escolham isso ao invés de gastar tempo e dinheiro em outra coisa.
Então, quanto mais pessoas houver nesse momento, quanto maior a economia e a população, mais barato por pessoa vai ser descarbonizar no sentido de carbono negativo e retirar o carbono da atmosfera. E esse é um daqueles casos em que descobrimos isso por acaso, de forma fortuita. Estávamos usando o modelo de economia climática que Bill Nordhaus utilizou em seu trabalho vencedor do Prêmio Nobel para pensar sobre, você sabe, ele criou o modelo para pensar sobre qual deveria ser o imposto sobre carbono ideal. Usávamos esse modelo para perguntar: faz diferença seguir um caminho de despovoamento ou de estabilização populacional? Isso importa? E o que descobrimos, para nossa surpresa, foi que, quando simplesmente inserimos os dois caminhos populacionais no modelo, encontramos uma temperatura final de longo prazo um pouco menor no cenário com população maior. Achamos que era um erro e pedimos aos pesquisadores de pós-doutorado que revisassem o código para descobrir o problema. E a resposta era essa possibilidade de emissões negativas ou, algum dia, retirar o dióxido de carbono da atmosfera. Que se houver mais pessoas no futuro, elas poderão fazer mais disso. Ok, então um mundo maior é um mundo melhor. Isso é algo que você apoia? Quer dizer, não estou tentando colocar palavras na sua boca, mas onde essa ideia de que maior é melhor começa a falhar? Devemos adicionar 50 bilhões de pessoas à Terra? Talvez não. Acho que isso estaria muito além do que temos de ciência ou experiência para poder dizer que 50 bilhões de pessoas seria melhor. Mas 50 bilhões de pessoas simplesmente não é possível. Está fora das possibilidades. Quero dizer, o tamanho da população quase certamente vai atingir o pico e começar a diminuir. A questão prática que enfrentamos é: queremos começar a pensar em estratégias para parar esse declínio, para estabilizar a população em algum patamar? E se sim, em qual? Mas 50 bilhões de pessoas, eu simplesmente não acho que exista qualquer caminho que possa nos levar a isso. Se houver despovoamento global, Amish e Mormons que têm muitos filhos vão herdar a Terra? Essa é uma pergunta que recebemos muito. Sim, eles têm menos filhos do que antes. Sabe, a taxa de fecundida de Utah como um todo, onde há muitos Mormons, agora está abaixo de 2. A taxa de fecundidade dos Amish é menor do que era há algumas décadas. E quando eu digo algo como a taxa de fecundidade dos Amish é menor do que era há algumas décadas, isso não conta as pessoas que saíram e deixaram de ser Amish. Então, quando você tem essa questão, tipo, eu tenho esse pequeno grupo de pessoas com taxas de fecundidade incomumente altas, eles vão dominar o mundo todo? A resposta provavelmente é não, certo? Porque você precisaria que os filhos deles continuassem tendo altas taxas de natalidade, e que os filhos desses filhos também continuassem tendo altas taxas de natalidade, e que todos permanecessem no grupo geração após geração. Entendi. Quero dizer, não se esqueça que os católicos de Quebec e do Canadá, em meados do século XX, tinham uma taxa de fecundidade extremamente alta. Quero dizer, números como 9, 10, 11 filhos não eram incomuns. E você sabe, hoje, Quebec está em média abaixo de 2. Uau! Mesmo que um subgrupo tenha alta taxa de fecundidade, isso não garante que continuará assim. Faz sentido. Vamos, Mormons, contamos com vocês. Acho que eu deveria falar com os Amish também, mas vou arriscar e dizer que um número muito pequeno de Amish está ouvindo esse podcast. Na verdade, é engraçado. Eu falei algo sobre os Amish um tempo atrás e recebi um monte de e-mails de Amish. Acho que eles fazem o Homespringa, onde vão viver no mundo lá fora por alguns anos e ouvem podcasts, não sei. No início do seu Homespringa, baixar podcasts deve ser meio lento. Certo. E quanto a outros programas do governo ou outras preocupações, na verdade, sobre como aumentar a população, programas do governo como gratuitos, Israel não oferece FIV gratuita. Ou era outro? Tem um país que oferece de graça? Então, Israel tornou a FV gratuita. Então, uma pergunta que às vezes recebemos é, sabe, quanto disso poderia ser resolvido com tecnologia, como, por exemplo, úteros artificiais? Essa é uma pergunta melhor. Finja que eu te perguntei isso em vez da outra. Sim. Você nem precisa passar pela gravidez para ter o bebê. E, sabe, o exemplo de FIV gratuita de Israel nos mostra algo importante, porque o que realmente aconteceu quando Israel fez isso foi que você percebeu que as mulheres passaram a casar, formar família e ter filhos mais tarde. Porque mais delas sentiram que, bem, eu vou conseguir ter pelo menos um filho em vez de nenhum, e é isso que importa. As pessoas estão menos focadas em ter 2 filhos em vez de um, por exemplo.
Então, se você sente que já garantiu que vai conseguir ter um filho, talvez você só comece a fase da sua vida como pai ou mãe mais tarde. Se a fertilização in vitro passa a ser gratuita para você, isso é ótimo e te beneficia. Mas você pode não ter mais filhos, ou a sociedade como um todo pode não ver mais pessoas tendo filhos se elas só estiverem adiando ter filhos, porque o que é importante para elas é ter pelo menos um. Mas quero dizer, outra questão é quantas pessoas realmente chegam a essas idades e querem ter mais filhos do que biologicamente podem. Isso é realmente importante para algumas pessoas. Na minha própria família, minha esposa e eu tivemos 3 abortos espontâneos. Foi terrível. Mas estatisticamente, na população em geral, não vemos tantas pessoas chegando aos 40 anos e realmente querendo ter mais filhos. Não, você está certo. E também, cara, apoiar os pais é realmente difícil e muito caro. A parte do nascimento é mais fácil. É o cuidado com as crianças, a saúde, a educação. Isso mesmo. Vem décadas depois disso. Lidar com essas externalidades requer ação coletiva, mas não estamos dispostos a agir. É meio mais fácil dizer, olha, é mais fácil para um país resolver isso em nível nacional, dizendo, venha morar aqui. Temos impostos mais baixos, um padrão de vida mais alto, um sistema de saúde melhor, asterisco, um sistema de saúde melhor do que de onde você veio, e você deveria vir morar aqui. E então recebemos imigrantes qualificados para vir e fazer certos tipos de trabalho em nosso país. Mas isso é às custas do próprio país deles, certo? Eu não é... Funcionar para o mundo como um todo. Certo, exatamente. Então eu vejo como isso é meio que um jogo que está sendo disputado em nível nacional. É bem interessante. Então a recomendação é estabilizar. O que isso significa? A população não está aumentando, também não está diminuindo. Você tem alguma ideia de como fazer isso ou acha que é problema dos outros? Meu livro trata de superpopulação. Eu acho que é um problema de todo mundo, e boa tentativa de desviar o assunto. Bem, eu acho que, sabe, agora muita gente ainda acha que estamos caminhando para a superpopulação. Muitos ainda se preocupam com o excesso de pessoas. Mesmo quem não pensa assim pode considerar a despovoação algo positivo. Então, eu acho que não podemos nos adiantar demais nessa conversa. Precisamos começar por aí e dizer: ei, vamos pensar se o despovoamento é realmente algo que deveríamos receber de braços abertos. Se não for, talvez devêssemos buscar um consenso de que estabilizar a população é uma alternativa melhor. Então, acho que é muito cedo para partirmos direto para uma proposta de política pública. Quero dizer, já vimos que provavelmente isso não vai funcionar, certo? Mas, mais importante ainda, se realmente quisermos mudar o que significa ser pai ou mãe, tornar a criação dos filhos mais viável e mais justa, compartilhar a criação da próxima geração para que mais pessoas possam encaixar a criação dos filhos na própria vida, será uma grande mudança social. Isso só acontecerá se muitos de nós acharem que é uma boa ideia e que a despovoamento deve ser evitada. Portanto, não ligue para seu senador. Em vez disso, vá conversar com seu amigo ou sua irmã ou algo assim e pergunte: o que você acha disso? Você acha que o despovoamento é algo positivo? Bem, muitos dos meus amigos que não planejam ter filhos, sinceramente, se perguntam por que deveriam trazer uma criança para um mundo cheio de guerras, desastres ecológicos e falta de recursos para algumas pessoas, mas eu não sei. Steven Pinker explicou no programa que hoje somos mais saudáveis, seguros e educados. Se você passa muito tempo em Uttar Pradesh, na Índia, pode perceber isso. Lá, crescimento econômico e progresso não são só estatísticas. São crianças com mais chances de sobreviver e crescer mais. São crianças com sapatos que não teriam 10 anos atrás. No mundo, temos retrocessos importantes e desafios importantes. E os que discutimos hoje, tanto a mudança climática quanto a diarreia infantil, estão entre eles. Mas isso não significa que a vida hoje, em média, no mundo não seja melhor do que já foi. E por isso, eu realmente acho que uma vida no futuro provavelmente valerá muito a pena ser vivida. E essa é uma das razões que importam. Nós temos falado sobre como a vida de outras pessoas é boa para você, que você se beneficia do fato delas existirem. Mas, sabe, parte da história é que a vida de outras pessoas também é boa para elas. E uma das coisas que perderíamos em um futuro com despovoamento é que muitas vidas que poderiam ser realmente incríveis não aconteceriam. Eu acho que esse é o cerne da teoria aqui. Eu pensava que a incerteza impedia as pessoas de terem filhos, mas pessoas pobres em outros países vivem mais incertezas do que eu no Vale do Silício e ainda assim têm mais filhos que nós.
Então é muito confuso, é realmente meio óbvio que existem muitas causas para isso e talvez você nem consiga abordar cada uma delas. Seria muito desafiador abordar cada uma individualmente. Não sei, cara, não tenho muita esperança de que esse problema seja resolvido. É como um daqueles casos. É quase como a questão do carbono, em que você pensa: sim, a gente definitivamente deveria fazer algo sobre isso. Tomara que aqueles outros caras comecem primeiro. E, bem, sabe, eu acho que precisamos de um pouco mais de espaço por aqui. De qualquer forma, eu vou estar morto antes disso ser uma preocupação real. E é tipo, bom, ok. Quer dizer, você tem os natalistas, certo? Que são do tipo, eu preciso ter 13 filhos e você também deveria ter 13 filhos. Mas para cada um desses, milhões pensam: não, obrigado. São caros demais. Prefiro jogar Xbox à noite do que trocar fraldas. E acho que quando falamos sobre ser otimista ou pessimista, o exemplo da mudança climática é bom por outro motivo também, que é o fato de estarmos falando sobre uma mudança que pode acontecer daqui a 6 décadas, certo? E houve uma época, 6 décadas atrás, em que a mudança climática era algo que só aconteceria décadas depois. E 6 décadas atrás, nos anos 60, as pessoas já sabiam alguns fatos gerais sobre a mudança climática. As pessoas sabiam, não todo mundo, mas algumas pessoas sabiam, que queimar combustíveis fósseis libera dióxido de carbono na atmosfera e que isso levaria ao aquecimento. Eles não saberiam todos os detalhes, mas saberiam que haveria grandes problemas. Assim, cientistas coletavam dados das concentrações de CO2 nos anos 60. Johnson fez um discurso no Congresso sobre poluentes, incluindo o dióxido de carbono. Se naquela época você dissesse em público ou no equivalente deles a um podcast dissesse "isso é sério", vai chegar em algumas décadas. Agora, precisamos eliminar imediatamente os motores de combustão interna do mundo. Nos anos 1960, isso pareceria ridículo e ninguém ouviria o que você dissesse depois. Mas o que realmente aconteceu, com muito conflito, retrocessos e perseverança, foi que as pessoas começaram a fazer ciência. As pessoas começaram a fazer ciências sociais. Desenvolvemos revistas como Nature Climate Change, além de movimentos sociais e movimentos políticos. E não é que tudo esteja perfeito agora, mas estamos em uma posição muito melhor 6 décadas depois do que estaríamos se as pessoas não tivessem feito todo esse trabalho durante todo esse tempo, mesmo que elas só soubessem algumas coisas gerais e não as respostas. Só sabemos algumas coisas gerais, não todos os detalhes. Mas isso me dá a esperança de que, se começarmos a falar sobre isso e a trabalhar em algo novo agora, daqui a algumas décadas, talvez saibamos muito mais do que sabemos hoje. Isso parece difícil, cara, porque, como eu mencionei antes, países que realmente estão em posição de fazer algo a respeito disso de várias maneiras, como os Estados Unidos, é uma alavanca mais fácil de usar. Como fazemos para ter mais imigrantes? Como fazemos para que mais imigrantes venham para cá? Como tornamos isso mais fácil? Ou a quem podemos culpar? Podemos culpar as mulheres? A quem podemos culpar? Essa parte a gente já está fazendo. Mas, tipo, sabe, a gente pode dizer, beleza, mais vistos, H1B, beleza. Vamos criar um visto de trabalho que vai permitir que as pessoas venham trabalhar em fazendas e coisas assim, ou em restaurantes. Sabe, coisas que estamos tendo dificuldade para contratar. É um tipo de problema que é relativamente fácil de resolver, comparado a tentar fazer com que as pessoas tenham mais filhos aqui nos Estados Unidos. Então, odeio dizer, mas é um problema que os Estados Unidos podem transferir para a América Central e do Sul com uma simples assinatura. Por que tentar isso? Lembre-se, a América Latina está abaixo de 2 e a África subsaariana ainda acima, mas também em queda. Então, é só empurrar o problema com a barriga. Eventualmente, os países de onde vêm os imigrantes vão ter taxas de natalidade abaixo de 2, se já não tiverem. E por isso é apenas um adiamento, não uma solução. Mas, cara, você realmente pode empurrar esse problema por muito tempo. Você pode Adiar por muito tempo, isso mesmo. Porque existe um cenário em que todo o continente da América do Sul fica praticamente despovoado, exceto pelas pessoas que insistem em ficar. Nós não veremos como isso vai se desenrolar em 6 décadas. Certo, exatamente. E é que em alguns séculos pode ser simplesmente que as pessoas não queiram viver em um lugar que está ou inundado pela água do oceano, ou extremamente quente, onde não se pode cultivar nada. E todos eles simplesmente se mudam para a Europa e os Estados Unidos com ar-condicionado. E esses países ficam meio que bem porque, sabe, a população deles é estável, mas todos os outros países que estavam na base daquela escada simplesmente morreram, simplesmente estão extintos agora. Você pode ir para a Guatemala, virou um enorme parque nacional. Não tem ninguém lá, sabe, algo assim. Quero dizer, isso também não é impossível. E é quase mais fácil imaginar isso acontecendo do que solucionar esse problema nos Estados Unidos com um conjunto mágico de políticas.
Não, sem comentários. John, pensei nesse conjunto mágico de políticas porque Já vimos que nem essas funcionam, então isso não é solução. Se as políticas não funcionam, qual seria o conjunto mágico? Não sei, é divertido pensar nisso. Talvez eu fique feliz por já estar morto quando isso virar um problema real. Talvez essa seja a verdadeira boa notícia no final desse podcast. Cada um de vocês que está ouvindo isso provavelmente já vai estar debaixo da terra quando isso realmente acontecer. não sei, você não acha que há ouvintes adolescentes? Eles vão ter uns 90 ou 100 anos e vão dizer: não tem gente suficiente. Tudo bem, vamos jogar Mahjong de novo. Sim, nós temos. Eles só são, você sabe, adolescentes são assim. Vou me arriscar e dizer que eles não estão muito preocupados com o que vai acontecer em 60 anos, porque quando eu era adolescente, isso também não passava pela minha cabeça. Não. Cara, Dean, obrigado por participar. Acho que você tem um ponto de vista único sobre isso. A maioria das pessoas, inclusive eu, antes de ouvir isso, realmente pensava: precisamos de menos pessoas, não mais. Obrigado por me receber, é isso. Foi ótimo, entendi.